com o ministro. Era para pegar o microfone de onde? Era para ser de onde o microfone? Esperava tá desligado, né? uma situação melhor, né? Mas infelizmente as notícias não são boas, principalmente em relação ao IF. Ele disse que está se empenhando desde que ele tomou posse, exceto os 15 dias de trânsito que ele teve, para se organizar, para mobilizar o curto prazo. Provavelmente esse atraso vai continuar até o final do ano. Informações que nós tivemos extraoficiais de que o débito, a dívida do Ministério está em 154 milhões de reais. Nossa parcela, né, nossa mesada é de 73 e nós estamos recebendo 37. Então, não há perspectiva de também colocar em dia, pelo menos no momento. Ele está sensível ao problema, mas não tem como resolver. De uma hora para outra. Não tem. Eu cobrei a resposta aos ofícios do sindicato, nós cobramos. Eles disseram que vão responder, seja sim, seja não. Mas eu falei, a lei prevê 30 dias, né, de resposta, já se passaram 30 dias para vários ofícios, né? Pedi um aceno, um gesto da administração com relação ao seu servidor, qualquer que seja, aquele que tem impacto orçamentário financeiro ou não. Ele diz que a resposta vai seguir, ele tem conhecimento das demandas e que vai consultar a consultoria jurídica sobre a legalidade. Eu contestei e disse que as demandas já estão previstas em lei, não há demanda nossa que não... E que a administração que está descumprindo o que a lei já determina há anos, em vários aspectos da nossa pauta. Então, esse é o quadro. Sobre a constituição do grupo de trabalho, eu não sei se todo mundo leu o informe de ontem no site ou no Facebook, por isso eu estou repetindo. Ele não vê necessidade da criação de grupo de trabalho, porque não entende que vai ajudar, mas que ele está aberto às pautas e que ele pretende determinar um interlocutor para falar com o sindicato. Ele vai receber as outras associações, ele tem recebido, vai receber a ADB, vai receber a Associação dos Familiares do Servidor Exterior, receber o sindicato, que a porta está aberta, mas que nós temos que ter consciência da realidade que o país está enfrentando. Eu falei que, então, entendo que a gente tem que cada vez mais recorrer ao MPOG externamente. Ele falou, vão ao MPOG, vão onde vocês, né, acharem apropriado. Então, essa é a situação. Tá? Nossos grupos de estudo estão evoluindo. Hoje, nesse momento, vamos apresentar o Weber, nosso colega aqui, grande, seja no trabalho, seja no sindicato, vai apresentar um cálculo, uma proposta de salário que nós precisamos que vocês decidam para que possa ser levada ao Ministério do Planejamento o quanto antes. Eu só queria alertar, antes de passarmos também à pauta e ao Weber, ao grupo de estudo das carreiras, que as manifestações precisam, ontem eu estive na CSPB para buscar externamente apoio para o sindicato, para as nossas manifestações. CSPB é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a qual nós pertencemos, e nós também pertencemos à nova Central Sindical dos Trabalhadores Brasileiros. E eles nos têm dado muito apoio, inclusive com a nossa carta sindical, foi através deles. Então, eles também vão nos apoiar a pedir uma audiência pública com as comissões de relações exteriores, a respeito só do SEB, sem falar da política externa, mas para falar sobre o servidor. Estamos correndo atrás de várias coisas. Então, só queria alertar, com base no que eles nos avisaram, que as manifestações elas precisam ser gradativas.
até a deflagração da greve. Então, eles mesmos sugeriram que nós propuséssemos a vocês que o indicativo de greve, a gente desse prazo até o final desse mês, para o indicativo de greve. Até lá, vamos fazer manifestações. Mas a gente vai voltar, tá? Quero passar a palavra, então, ao Éder, só quero que vocês vão pensando sobre isso e pensando nas dúvidas e perguntas. Ali está o microfone, eu gostaria que as pessoas fossem se encaminhando, na medida do possível, depois que nós encerrássemos a apresentação aqui, tá? E o indicativo de greve. Oi. É situação simples, vai dizer. Boa tarde, eu sou Éder, então. Eu de novo aqui. Nós temos um grupo de estudo também para estudar a questão salarial. Então, tem vários colegas, várias áreas, né? Eu estou só aqui trazendo, mas tem todo o grupo que é o GE de salários. E a gente vai conversar sobre a remuneração no Brasil. Pode ir para o próximo. É rapidinho, só 5 slides aqui a gente resolve. Tem que abrir o 4, é isso. Então vamos lá. Vou tentar ser bem breve. A gente está discutindo muita coisa e vou tentar resumir aqui em 5 minutos. Há de dar certo. A gente está vendo o reenquadramento, na verdade, nos níveis salariais, né, que tem as outras carreiras típicas de Estado. Então a gente vai tratar só do SEB, só as 3 carreiras que compõem o SEB. Conforme a Lei 11.440, nós temos 2 carreiras de nível superior, que é o diplomata, que tem a atividade, a defesa diplomática, consular, e etc., está na lei. O oficial de chancelaria, que também é nível superior, com atividade de formulação, implementação e execução dos atos, análise técnica e gestão administrativa. E uma carreira de nível médio, que é assistente de chancelaria, que é tarefas de apoio técnico e administrativo. Então, nós temos 2 carreiras de nível superior e uma carreira de nível médio. Uma coisa importante que a gente estudou é que o assistente de chancelaria, que é a minha categoria, todos os níveis médios, né, as carreiras típicas de Estado de nível médio, elas são para apoio técnico. E as de superior não seriam para o apoio, tá? Carreiras de apoio são as carreiras de nível médio. Porém, a gente sabe que uma realidade aqui é que acaba que os oficiais de chancelaria executam somente tarefas de apoio. Raramente não fazem isso. É uma realidade nossa, uma constatação para a gente dar os próximos passos. Pode mudar. Bom, então, vendo o que a carreira foi inicialmente designada a fazer, que esse é o importante. Não é como está acontecendo, mas é qual é a previsão legal das carreiras, tá? Nós estabelecemos a metodologia de cálculo da seguinte maneira. A carreira de diplomata é a carreira de nível superior, que está mais voltada à atividade fim da diplomacia. Porém, o oficial de chancelaria ele também é nível superior. E ele faz gestões tanto administrativas, a parte técnica administrativa, como ele também pode dar aquele técnico, quando ele faz um relatório técnico, ele tem atividades voltadas à atividade fim também. Fazer relatórios para subsidiar o diplomata que vai depois apresentar. Então, sendo uma carreira de nível superior, nós fizemos a seguinte metodologia. A gente pega o piso, que é o menor salário da carreira de diplomata, e o teto, que é o terceiro secretário, né, o inicial, o terceiro secretário, e o topo, que é o ministro de primeira classe. Então, com base nesses valores, o oficial de chancelaria, ele ganharia 90% do que é o valor de piso e teto. Então, o oficial de chancelaria, pelo nosso cálculo, o teto dele seria 90% do valor do subsídio do ministro de primeira classe, e o piso dele é 90% do valor que ganha o terceiro secretário. Essa aqui é a metodologia que a gente está estudando, e daqui a pouco a gente diz por quê. O assistente de chancelaria, sendo a carreira de nível médio, que é apoio, né? Apoio à atividade fim, o teto dele seria 50% do ministro de primeira classe, e o piso dele inicial seria 50% do terceiro secretário. Então, nós estamos trabalhando a metodologia de percentuais. Existem os níveis do diplomata, o oficial de chancelaria seria 90% desse nível salarial,
e o assistente de chancelaria seria 50% desse nível salarial também. Pode passar para o próximo. Então, como eu falei, seria levado em conta o salário dos diplomatas. Por que o deles seria o nosso inicial ali? Porque eles foram primeiro reenquadrados como carreira típica de Estado e se transformou em subsídio. Logo depois, né, alguns anos depois, nós também fomos reconhecidos. Então, em níveis salariais, um nível superior do Itamaraty, um servidor nível superior aqui do quadro do Itamaraty, do serviço exterior, ele tem este nível salarial aqui. Portanto, nós entendemos que tem que ser a referência para comparar com a outra carreira do SEB de nível superior e a outra carreira do SEB de nível médio também. Portanto, com base na tabela atual deles, que é esta aqui, né, depois do último reajuste de janeiro de 2015, essa é a tabela que está vigorando, nós teríamos os cálculos de projeção, então. Isso, vou só apresentar um número e depois a parte por trás. Então, essa aqui seria a nossa realidade. Eu coloquei o percentual, né, correspondente ao nosso estudo, o teto de cada carreira e o piso também de cada carreira. Então, hoje, sendo o piso o inicial do diplomata R$ 15.005,26, o oficial de chancelaria inicial seria R$ 13.504,73 e para o assistente o valor de R$ 7.502,63. E o máximo, que é o nível classe especial, né, especial 5, hoje o diplomata tem o último nível, que é o embaixador, R$ 21.391,10. O oficial de chancelaria se aposentaria com R$ 19.251,99 e o assistente com 50%, R$ 10.695,55. Então, esses seriam os valores aí do A1, que é a classe inicial, que eu estou chamando de piso, só para ficar mais didático, né? Mas é o A1, e aposentando no nível especial 5 com aquele valor. A diferença disso seria distribuído em parcelas iguais de um nível ou outro. Então, a progressão acontece com valores iguais. Por que é interessante essa proposta? Por que nós pensamos nela? Nós analisamos várias carreiras, tá? Principalmente a ABIN, PRF, pegamos várias tabelas. E nós vimos o seguinte, lá na ABIN, eles também têm duas carreiras de nível superior. Aqui no Itamaraty, a diferença delas é de 50%. Então, hoje nós temos diplomatas e oficiais, que são duas carreiras de nível superior, em que o percentual de correlação é 50%. É o nível superior que ganha metade de outro nível superior. Essa não é a realidade em nenhum dos estudos que nós fizemos. É somente aqui no Itamaraty. Aí a pergunta, por que usar percentuais com a metodologia de estudo? Porque é o seguinte, a gente está pensando também na argumentação diante do MPOG. Nós fizemos o estudo de botar os mesmos valores da ABIN, só que nós já pensamos a conta-resposta, que acho que já foi dada, né? Mas você é ABIN? Se você fosse ABIN, você estava na ABIN, você estava no Itamaraty. Então, nós fizemos vários brainstorms aí da negociação que seja plausível. Um outro argumento quando a gente olha nos cargos que tem do Ministério do Planejamento, ele diz os cargos e as funções, os salários. Os grupos, ligado? Então, nós estamos no grupo diplomacia. A BIM, que é um grande comparativo que a gente faz, é do grupo de inteligência. Inteligência faz área de inteligência. Nós somos do grupo de diplomacia. Nós não temos nenhum elo em comum ali na distribuição. Nós não estamos no mesmo grupo de inteligência. Então, também nós vimos que não é tão conveniente a gente se adequar a nenhuma outra carreira, porque nós não temos as atribuições deles. Nós temos nossas próprias. Nós estamos no grupo diplomacia. É isso que o serviço exterior faz nas suas 3 carreiras. Serviço diplomático, como carreira típica de Estado, é uma atividade única do SEB. Somente o SEB pode desenvolver a atividade de diplomacia do governo. Então, é por isso que nós estamos nos baseando diplomacia com a própria diplomacia. E é mostrando esses valores com base no que já existe, pelo aquele argumento. Se hoje essa primeira carreira, a do diplomata, está nesse patamar de remuneração, por que o outro servidor, que também é nível superior, ele está num posto ali de 50%, né, salarial? Então, nosso estudo está se baseando nisso aqui.
Bom, já falei da comparação de carreiras não ser tão importante. É bom a gente não se basear nisso, porque nós não somos as outras carreiras. É importante voltar o estudo para nós mesmos. E o impacto financeiro também, a gente já está fazendo tudo isso para ser levado ao Ministério do Planejamento, que vai ter que ter uma reunião. Essa aqui é só análise financeira, mas o grupo tem vários colegas que estão aqui, tá? Eles estão vendo a questão do estudo, por que nós vamos solicitar esse reajuste, quais são nossas atividades, o que nós fazemos no exterior, a privação a nossa vida privada, que até isso é regulamentado, né? Você não pode casar, todo mundo casa com estrangeiro, mas você tem que ter autorização, então você pode ser vetado. Então, tem sido feito também esse estudo da parte escrita, que vai ser apresentado ao INPOG como esclarecimento. Por que tem essa defasagem toda, vamos apresentar, e também a parte da motivação. Luciano, você quer falar alguma coisa também da vantagens? Tranquilo? Pessoal do grupo, alguma observação? Pode. Porque a gente não está propondo assim, eu não estou fazendo aqui o cálculo, que é o que ele está falando. Eu não estou fazendo o cálculo, vou tirar os valores e dar uma tabela fechada. Não é por aí, nós vamos criar uma unidade entre as carreiras. Porque quando nós quisermos um aumento salarial, nós vamos querer que o subsídio dos diplomatas aumente, porque nós já estaremos todos vinculados ao aumento. Quando o diplomata ganhar um aumento, todas as carreiras automaticamente ganham esse aumento. Então, o Serviço Exterior Brasileiro vai pleitear um aumento total. Nós juntamos as forças para buscar esse aumento. Um sobe, todos vão subir juntos com o Serviço Exterior Brasileiro. Então, a proposta, ele gera vínculos, né? As carreiras estão vinculadas, o aumento vai para as três. Então, gera essa união de forças na hora de se pleitear o aumento. Quando o assistente buscar entender lá, né? A carreira entender que tem um aumento, todos vão pleitear o aumento do embaixador, do terceiro secretário, a carreira diplomata, que se espera no oficial e se espera no assistente. Isso é o SEB unificado, né? Conforme diz a legislação. Mas também vão pleitear aumento, então se pleitear, esses valores vão mudar? Então, eles estão elencados, o cálculo vem disso. Porque o cálculo é um pouquinho maior. A gente pretende propor. Oi? Alô? Não? Alô? A gente pretende propor a metodologia de vinculação entre os salários das carreiras, para que, se haja algum aumento para os diplomatas, isso seja para sempre vinculado, para que a gente se torne realmente Serviço Exterior Brasileiro unido, forte, e quando precisarmos de aumento, todos possamos lutar juntos. O texto da lei vai ser o seguinte: o oficial de chancelaria recebe 90%, como teto, né? 90% do subsídio do embaixador, e como o inicial dele é 90% do valor do terceiro secretário. É isso que nós vamos, na proposta de lei, é para alterar o texto da lei. Não é só mudar o quadro, não é só pegar o valor e alterar. É mudar o texto da lei para sempre ter esse método de cálculo. O oficial sempre vai ganhar 90% do valor dos diplomatas e o assistente também ganha sempre 50% do valor dos diplomatas. E vai mudar o texto da lei para atrelar o valor do subsídio. Se eles são a carreira que está eu não sei se é afim, né? A finalidade máxima ali, a carreira diplomata, não sei se eu posso dizer isso, enfim. Eles estão ali mais perto da finalidade, não sei como dizer isso. Acho legal, não é muito comigo, não. Mas eles vão estar como referência, já que é do grupo diplomacia, o diplomata está como a ponta da lança, mas todos estão vinculados. O oficial sempre é 90% do que o diplomata ganhar, o assistente sempre é 50% do que o diplomata ganhar. Então, o grupo está vinculado e vamos todos querer que o diplomata ganhe mais, porque é 90% para o oficial, 50% para o assistente de chancelaria, e aí sim a gente tem os valores por regra matemática. Calcula 50% do maior, do menor, faz a divisão entre os níveis, e a divisão dessa parcela ficaria fixa. Tá? Então é isso. Grupo, tem mais alguma coisa? O grupo Rodrigo? Uma coisa?
pessoal da PEC também. Esses dois trabalhos, então, resumidamente, um grupo está fazendo o que nós vamos apresentar agora no MPOG até o final do mês, ou é no mês que vem. Isso, então, nós temos uma reunião que temos que apresentar o valor que nós queremos pleitear e por quê, a motivação disso. Então, eu estou do grupo de valores financeiros, né, essa análise de dados financeiros. Existe o grupo do MPOG, isso eu estou falando dentro do grupo de estudo, né? O pessoal está cuidando do MPOG, o que vai ser levado a eles. E também tem a outra proposta, que é em paralelo a essa, né, separada dessa, mas está sendo construída, que é a alteração da Constituição. Então, é uma PEC que está sendo elaborada, de modo que vai seguir o que as outras carreiras de Estado estão pedindo. Você pode falar, Sandra, melhor? Eu queria... Oi. Eu estou olhando todos esses subgrupos, e a proposta da PEC é o seguinte: as carreiras típicas de Estado, tal qual o Banco Central, a BIM, a Polícia Federal, eles estão propondo um projeto de emenda à Constituição para vincular os salários das carreiras típicas de Estado ao teto do Supremo Tribunal Federal. Então, pensando nisso, a gente pensou em duas estratégias. Uma, pedir ao MPOG, via executivo, a nossa pedido de reenquadramento, e outra é via Congresso Nacional, via legislativa, formular uma proposta de emenda à Constituição, também estabelecendo percentuais baseados no STF, tais como as outras carreiras de Estado estão fazendo. As outras carreiras, pelo que a gente tem feito, tem visto, tem começado seus patamares em 90,25% do valor do que recebe um juiz do Supremo Tribunal Federal. Ok? E aí eles seriam escalonados nessa proposta aqui. Podemos abrir perguntas. Eu já terminei aqui a pergunta, a pergunta do tema ou só no final? Só para a gente ver. Pode ser agora? Faz inscrição, então. Sobre a PEC, só sobre a PEC. Grupo da PEC. Eu não sou do grupo da PEC. Pois é, eu sou do grupo da PEC. Pessoal, só uma orientação aqui, a partir de agora, tá? Tanto para proposição, encaminhamentos que possam haver em relação à pauta, que isso aqui também compõe a pauta. A partir de agora, a gente vai pedir para vocês falarem ao microfone. Isso está sendo registrado, está sendo transmitido e também está sendo gravado para a gente publicar no YouTube. Tá? Grupo da PEC, então, o nosso colega vai trazer. Eu acho que é isso. Obrigado. Vamos lá. Eu estou no grupo da PEC, eu, a Wanda e a Maristela, e a gente fez um rascunho de um texto com base na proposta das outras, da Advocacia Geral da União, com base no pessoal do Banco Central, dos auditores, e chegamos à conclusão também do Éder, sobre, são duas carreiras de nível superior, e os outros lugares, os outros postos, cargos, sempre um de nível superior e um de nível médio. Nós somos dois de nível superior. Então, isso criou uma barreira para a gente poder driblar. Então, a proposta foi feita lendo os artigos da Constituição, artigo 37, vendo também a 11.440. Então, a gente fez da seguinte forma. Isso ainda está aberto a sugestões, tá? Isso aí é um rascunho de texto da PEC. O trivial e toda proposta de emenda constitucional tem, dizendo o seguinte: o ministro de primeira classe, o top, né, ele ganharia 90,25%, igual ao auditor top também, da Receita, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O oficial de hotelaria S5, ele ganharia 90,25%. Nós não conversamos, mas você estava explicando, a gente chegou quase igual. Ganharia 90,25% do salário do embaixador, do ministro de primeira classe. E o assistente S5
ele ganharia 90,25% do salário do... Não, eu peguei o mesmo índice diferente do... É que um é proposta de renda profissional, o outro é outra coisa, né? Do informe. Então, ganharia 90,25% do salário top do oficial de salaria. Então, ficaria mais ou menos assim. O salário é 33 de alguma coisa do ministro Supremo. Então, ficaria 30, 27, 24 para o estoque das carreiras. Então, a gente chegou a esse texto, com 3 artigos, e isso está aberto a sugestões. Não sei se a Sandra já deve estar contigo, então não sei se eu mandei por e-mail para as meninas, mas a gente passa para passar para a diretoria do sindicato e aí se faz a operação, vai estar nesse ponto. Mas os valores são coerentes, assim, porque não adianta também a gente botar uma coisa que não tem mínimo de atividade, porque fica aí do 30, 27, 23, 24. É coerente, tem esse planejamento? Bom, isso aí... Não, é outra coisa. Isso é proposta de emenda constitucional. A gente não quer perder o bonde da ou seja, isso aí, as carreiras estão entrando, a gente quer entrar também. Isso, vamos registrar o microfone, gente, para os nossos colegas no exterior ficarem sabendo. Tá? E perguntas sobre PEC e sobre a remuneração, a proposta que o Weber trouxe aqui do GE Salário. Se alguém tiver interesse em saber e for fazer alguma proposição diferente, alguma coisa em relação a isso, pergunta ou sugestão, ou proposição, por favor, se encaminhe ali ao microfone e vai ser respeitada essa ordem de chegada ali, por favor. E qualquer sugestão eu quiser pessoal, pode procurar a gente, eu vou mais tempo. É exatamente isso, o grupo da PEC não fechamos porque a gente vai precisar de uma reunião com o Luciano e o setor de legislação do pessoal que detectou uma outra faceta que pode ser que a gente tem que olhar. Então, a gente não trouxe ainda, porque não fechamos ainda a coisa toda antes de passar para os sindicatos, tá bom? Eu só queria corrigir, como eu disse, o grupo de estudo não é só o Weber, né? Graças ao Weber, o Weber é que está apresentando, mas graças aos colegas aqui, Rodrigo Merrebe, Vânia, Pedro, Suzane, Érica, Andressa, Luciano, trouxe um material muito rico e que nos dá até inspiração para fazer um dia ou a semana da reflexão sobre o serviço exterior brasileiro. Acho que a gente está precisando se valorizar mais. Eu gostaria que os colegas se manifestassem nesse sentido. A sociedade tem que nos conhecer melhor, até para a gente poder reivindicar e justificar. Tá bom? Então... Só fazer um adendo com relação a isso. Desculpa me expressei mal, que eu falo o Weber, mas eu falo o GE Salário mesmo, né? Até porque o Weber está sempre presente lá com a gente, para além de quem está no Conselho Deliberativo. Mas veja, a gente, nas últimas assembleias, a gente fez a campanha para que todo mundo tentasse, na medida do possível, colaborar. A gente tem recebido mais colaborações e tem gente que tem se disposto mesmo a presencialmente discutir essas coisas. Isso está sendo ótimo. Tá? Eu queria fazer um registro aqui. Há pouco tempo que eu participo do Conselho Deliberativo, represento o Felipe Raimuller, meu colega de turno, como um dos representantes dos diplomatas. Mas nesse pouco tempo que eu tenho presenciado a atividade dentro do sindicato, eu tenho visto que as pessoas estão fazendo um pouco para além das suas possibilidades. Nomeadamente, eu falo que a Sandra, presidente, ela tem se empenhado bastante, tá? Diferentemente do que as pessoas possam pensar. Agora, tem coisas que ela não pode deliberar sozinha, e ela não tem, às vezes, nós não temos subsídios todos. Veja, a gente começa a manifestar formas criativas de tentar solucionar isso, até ajudar a administração nesse sentido, não faz muito bem. Né? A remuneração também, a discussão sobre remuneração, sobre PEC, pensando mais em futuro. Uma é uma proposta de curto prazo, né? Outra é de longo prazo, médio e longo prazo. Então, vejo, reitero aqui o pedido da direção do sindicato para que vocês participem mesmo. Podem mandar a caixa postal, se possível, presenciar as reuniões, participar, pedir para participar e dar sua colaboração. Afinal, todos têm alguma relação com isso aqui e muitos de vocês são técnicos nessa área ou já foram. Tá? Isso nos ajudará bastante. Vamos começar.
Desculpa aí, quanto à factibilidade. Essa PEC que nós estamos fazendo, porque os outros colegas da carreira de Estado nos assopraram, falaram, acordem para preparar de vocês. Então, a Polícia Federal já está preparando, a BIM está preparando. Só que a ideia original já tem desde 2011 que eles estão lutando. Então, não é uma coisa realmente, não só rápida. Então, se a gente vai ficar pensando se vai ter ou não vai ter recurso, vamos pedir alto, vamos chutar alto essa bola, tá bom? Vamos deixar de acompanhar o ritmo que é dessa casa aqui. E vamos sonhar mais alto, tá? É só isso. Bom. Alô? Agora a gente vai... A Sandra me pediu ajuda, e a ajuda do Ricardo, para a gente, não cometer as mensagens que a gente comentou nas outras assembleias, encaminharmos a proposta de mobilização das nossas reivindicações, ok? Então, eu primeiro vou apresentar o que o Conselho Deliberativo conseguiu discutir e que se chegou ao consenso. O Ricardo vai ler as contribuições dos colegas que encaminharam sugestões a essa emenda que a gente disponibilizou previamente, para que a gente discuta. Vão ser 2 pessoas que sejam a favor da mobilização, 2 contra, poderão se manifestar ali no microfone, porque senão a gente acaba caindo naquele erro de que se for discutido não se deliberou. Essa assembleia ela é deliberativa, ok? Então, eu vou ler a ementa para quem, não sei se às vezes tem gente em processo de remoção, talvez não tenha conseguido ler. A mobilização que a gente está propondo no Conselho Deliberativo, de acordo com o que os colegas do exterior nos pediram, pela pontualidade no pagamento nas parcelas de residência funcional, pela regularização e regulamentação dos planos consular, diplomático e de comunicações, pelo plantão consular. Existem 2, agora 3, eu fiquei sabendo, postos que solicitaram parecer do Ministério sobre o assunto, e para compensação das horas. A extensão do PECANSE aos membros da carreira do PCC-PGPE, que é uma solicitação da Dilza, que é representante deles no nosso conselho, e a nossa diretora financeira do sindicato, pela emissão de PADIP a todos os membros da carreira do Serviço Exterior Brasileiro, porque a gente considera que isso é um instrumento de trabalho, pela criação de grupos de trabalho pelo Ministério, formado por responsáveis indicados pelo MRE e servidores indicados pelo sindicato, para discussão de residência funcional, remuneração e reestruturação das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, PCC-PGPE. Então, esses seriam os tópicos para mobilização. A gente recebeu outros e-mails com outras sugestões que o Ricardo vai ler. As propostas que nós temos, ou seja, a mobilização, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita com paralisações, com manifestações, existem várias opções, inclusive indicativo de greve, que a gente não sugere agora, porque eu acho que é bom esse movimento ir crescendo. A gente precisa mostrar que nós estamos empenhados em modificar as coisas aqui dentro, ok? Então, nós temos essas propostas, que é paralisação, manifestações diárias, indicativos de greve, e aí, no Conselho Deliberativo, nós chegamos a uma proposta que nós consideramos boa, e eu vou explicar os motivos, que é parar uma vez por semana, a cada, por exemplo, segunda-feira, um continente, a cada terça, outro continente. Então, uma vez por semana seria um continente, a gente definiria quais seriam os continentes que fariam as manifestações. A gente chegou a um calendário hipotético até agora de segunda-feira, continente americano, terça-feira, continente europeu, quarta-feira seria manifestações em Brasília, quinta-feira seria África e Oriente Médio, sexta-feira seria Ásia e Oceania. Ok? Uma divisão geográfica. Por que isso? Hã? Quarta é todos mais Brasília. Mais Brasília. Porque essa metodologia que a gente pensou no Conselho Deliberativo, porque a gente conseguiria ter a atenção da imprensa todos os dias da semana.
E a gente conseguiria, não seria apenas uma paralisação de um dia, que a imprensa teria que falaria e iria embora, ok? Nós também, nessa Assembleia, vamos tratar, no segundo momento, das ajuizamentos de ações coletivas. Então, agora o Ricardo vai ler as... Tá. Desculpe interromper, essas pessoas são tão especiais para nós que é como se eu me sentisse em casa. Eles entraram, mas eu não os apresentei para aqueles que não os conhecem. Lineu Marzano, nosso membro da CSPB, nosso amigo. Marli e Cíntia, que são também da CSPB, representante da mulher. Então, depois eles vão dar uma palavrinha. Assim, o jornalista, o nosso Valmir, então, que filma e registra tudo e nos ajuda a divulgar a nossa luta. Então, são tão de casa que eu peço desculpas por não ter apresentado anteriormente, tá? E depois eles vão dar uma palavrinha sobre o apoio ao nosso movimento, do que a gente decidir aqui. Tá bom? Você quer falar agora? Tá bom. Então, tá. Desculpa aí, pode prosseguir. Eu já aproveito antes, enquanto eu vou lendo, se alguém quiser já ir se inscrevendo, eu peço realmente sim para se enfileirar no microfone, a gente vai aceitar as inscrições de quem se apresentar ali para falar mesmo, tá? Fiquem à vontade, gente, a gente quer as manifestações de vocês. Um dos e-mails que a gente recebeu aqui foi do colega Roberto Machado. Ele faz algumas considerações com relação ao item E da mobilização, que seria, das pautas, né, de mobilização, que seria a criação de GT. Como a gente informou anteriormente, o Ministério a direção do Ministério não está, não entende que seja necessária a criação de grupos de trabalho, formalizar com o sindicato, por portaria, grupos de trabalho. Eles aceitam conversar com a gente através de um interlocutor. Entendo eu que isso teria um caráter mais informal, dali não sairiam deliberações, tá? Então, mas ele faz um comentário assim: por serem muito variados e complexos, sugiro a distribuição dos temas em mais de um grupo de trabalho, talvez até um grupo para cada tema. Isso acaba dentro do Ministério acontecendo, tá? São esses grupos que a gente instituiu recentemente. Ele fala com relação ao ajuizamento de ação coletiva, ele questiona se é legal se existe alguma base legal para nós alegarmos o pagamento em juízo de IRF, que é uma das pautas de ajuizamento de ação coletiva que a gente propõe. Tá? O colega Antônio Carlos Gomes de Oliveira, ele nos coloca, que já volta previamente aos itens 1, 2 e 3 da pauta, né, e ressalta que são importantes e impostergáveis. Carlos Eduardo da Cruz, ele nos colocou até uma opção de arte e de campanha de mobilização, tá? Isso a gente pode, e foi muito bacana, eu acho que a gente podia, ainda que não tenhamos deliberado sobre isso, mostrar para vocês, divulgar de alguma forma. Tá? E nos grupos de discussão no Facebook ou em outras mídias, já estão circulando nessas. Seja essa proposta que a gente está fazendo, acrescentando a pauta, que é a de mobilização por continente e um em cada dia, ela é muito inspirada na contribuição da colega Ive, tá, que nos enviou, Ivana, né? É que ela assina como Ive. E a Ivana aí foi muito bacana e acho que inspirou bastante a gente, tá? Para vocês verem como desde o momento que foi lançado o edital, tá, até hoje, muita coisa mudou e a gente tem deliberado isso constantemente. Tá, ela vota, ela sugere aqui, tá, ela propõe paralisação geral das atividades, tá, do SEB, assim como o Helder Nozima, o colega que está aqui também, e nessa paralisação exigir o cronograma de pagamento das RFs atrasadas, acordo assinado com o MPOG de garantia do pagamento das RFs, criação do GT de regulamentação da RF, e uma data de reunião da administração do MRS de Itamaraty e MPOG para definição
de cronograma dessas ações de discussão sobre a equiparação dos salários do Brasil aos níveis das carreiras de Estado correlatas. De alguma forma, nós já estamos fazendo isso, como na parte no que diz respeito à remuneração. Tá? A gente realmente vai começar essa campanha e vai precisar do apoio da nossa central, da CSPB e da nova central. O colega Paulo Renato Dallagnol, ele manda também observações com a Alina E, do item 1, que é também dos GTs, a criação de grupos de trabalho para discussão de residência funcional, remuneração, reestruturação das carreiras do SEB, PCC-PGE, gostaria de trazer o foco também a urgente necessidade de regulamentação das 893 vagas de OC criadas pela Lei 12.601, e cuja proposta de decreto de regulamentação está parado. Veja, eu entendo que não é regulamentação, não é necessário, não é decreto, um decreto específico, é simplesmente ter dinheiro, está previsto na LOA. O decreto de orçamento é sim, tudo bem, mas é um decreto, na verdade, nós entramos no bolso de uma coisa muito maior. Tá? Mas ela cita aqui, o Paulo Dallagnol cita que a proposta do projeto de decreto, que está em tramitação desde 2002, prevê, contudo, a mesma distribuição atualmente utilizada. 40% na classe A, 23% na B, 20% na C e 17% na especial dos oficiais de chancelaria, o que é extremamente verticalizado, e ele sugere a alteração para ajustamento junto com as carreiras típicas de Estado, como as do ciclo de gestão, de 30% na classe A, 27% na B, 23% na C e 20% na especial, para que não haja prejuízo à promoção dos colegas na carreira. Eu gostaria de deixar registrado também que os ofícios recebidos das associações, recebidos pelo sindicato, as associações dos oficiais de chancelaria, a ZOF, a DB, que ainda não fez nenhum ofício, as MERRE, Associação dos Familiares do Servidor Exterior, todas as demandas vão ser consolidadas aqui, tá? Nada vai deixar de ser considerado. Isso aqui é só uma leitura das manifestações, das sugestões dos colegas, mas acredito que a gente vai circular aqui a arte que o nosso colega Helder, junto com o Weber, acho que Carlos Cruz, né, desculpa, nos encaminhou, foi muito bacana, acho que é bacana. Se vocês endossarem, a gente pode começar a utilizar isso. Vamos abrir para inscrições? Helder, você quer falar, né? Por favor. Eu queria fazer uma ponderação a respeito da pauta, e eu acho que é uma ponderação que todos nós precisamos fazer, que é a seguinte: o tempo do sindicato não é o tempo do servidor, né, para a gente poder resolver o problema. Eu acho que nós caímos num engodo do qual ainda há tempo de nós podermos nos livrar, que é o engodo de achar que não há uma base legal e que seria preciso forçar uma regulamentação para a RF. Então, tem toda uma argumentação que eu já mandei para o e-mail do contato, mandei para o e-mail do Conselho Deliberativo, coloquei nos grupos do Facebook, mas que diz mais ou menos o seguinte: nós temos fundamentos jurídicos para entrar com uma ação judicial pedindo em caráter liminar pagamento imediato das RFs atrasadas e o estabelecimento de uma multa em caso de atraso, uma multa que o governo tem que pagar por dia por RF atrasada, né? E também daria para pedir em caráter liminar que o pagamento fosse feito diretamente pela União e não pelo Ministério das Relações Exteriores, entendendo que é verba indenizatória. E aí poderia se pedir na ação de fundo, já que isso seria liminar, né, que seja estabelecido que a RF é direito adquirido, que é verba indenizatória, e que por isso passaria para a rubrica da União e não pelo Ministério das Relações Exteriores. Por que eu estou falando isso? É porque fazer uma greve para criar um GT, para regulamentar a questão da RF e forçar o pagamento atrasado, eu acho que não é o caminho mais seguro para que a gente consiga, de fato, o atendimento dessa demanda, o atendimento desse pleito. Eu acho que a via judicial, nesse caso, ela daria o recado que nós queremos, seria uma mobilização, por que não? Né? Ações judiciais não são tão comuns assim dentro do Ministério das Relações Exteriores. A RF está atrasada há 3 meses e ninguém entrou com uma ação na justiça até agora que nós saibamos, né? Embora a gente já saiba informalmente por aí que já teve até colega que pediu falência do país onde está por conta de falta de pagamento. Então, eu gostaria de colocar o seguinte: eu acho que convém uma mobilização por todas as outras pautas.
inclusive para pressionar o MRE para que pague a RF. Mas que o sindicato precisa parar de dizer que não há regulamentação para residência funcional. Todo ato administrativo pressupõe-se que há uma legalidade para esse pagamento. Fala-se sobre RF no GAP, fala-se sobre RF em vários lugares. Então, ao invés da gente pressionar a administração para que crie um GT para RF, eu proponho que a pauta seja alterada para que, como parte do processo mobilizatório, claro assim, vocês falaram que vão discutir ações judiciais mais à frente, mas infelizmente... Não, hoje. Com o próximo assunto. Mas eu acho que, ao invés de nós brigarmos para criar um GT, para regulamentar algo que já é regulamentado, porque já é regulamentado, tem exposição de motivos, tem toda uma série de... tem costume, tem uma série de questões que garantem uma solidez jurídica para o pagamento da RF. Então, que ao invés da gente sentar para forçar uma lei, que pode demorar, que o Congresso Nacional rebelado contra a presidência da República, como nós estamos vivendo hoje, o caminho mais inteligente seria substituir isso por ajuizamento de ações coletivas com esse tipo de fundamentação, pedindo pagamento imediato e, pelo menos, o estabelecimento de multa em caso de atraso. Porque aí, havendo multa, eu gostaria de ver realmente se o Ministério das Relações Exteriores, a União, vão achar que existem prioridades maiores do que o salário do servidor, do que a verba indenizatória do servidor. Eu acho que essa adequação deveria ser feita na pauta. Alder, só um comentário que me permite escrever aqui. É o seguinte, com relação às suas... na verdade, com relação à legalidade, eu acho que a nossa assessoria jurídica vai poder dizer melhor. E a gente já vai abrir fala para eles. Agora, a gente tem, na verdade, o Conselho Deliberativo, eu acho que, sendo bem honesto com você, nós estamos tentando não excluir nenhuma via. A gente traz para vocês aqui, veja, a questão de residência funcional, especificamente, que você está falando, ela ocorre em duas vias aqui. A gente está colocando duas coisas que não são excludentes. A gente não está colocando como proposta se escolher uma e não escolhe a outra. Tá? A gente coloca como um dos itens da pauta o ajuizamento de ação coletiva. Tá? Como isso por que coletivo? Por que a gente traz para vocês também? Porque uma vez que mexe com o direito coletivo, né, a ação coletiva, a gente precisa ter o aceite de vocês, né, da maioria, e ter quórum para isso. Né? Agora, com relação, a gente também está trazendo para vocês como pauta de reivindicação no contexto de uma mobilização. Tá? Isso também. E não se exclui também o trabalho do GT, porque, veja, a situação realmente é delicada. Hoje é aguda, mas ela também é crônica, porque ela é meio mobília, a gente sabe disso. Ela não tem um suporte muito forte. E é com isso que a administração, desde tempos inglórios, vem trabalhando essa coisa. Olha, se a gente publica isso, se expõe demais, é sempre essa coisa. Então, a gente está querendo decidir com vocês a melhor estratégia de abordagem disso, e de solução, principalmente. Mas eu queria... Ouvir as quatro falas e faz um comentário só. Ok, pode ser. Eu queria só fazer mais uma ponderação, que é o seguinte: algumas armadilhas nesse caminho da negociação. Vou tentar resolvê-las de modo bem rápido. A primeira é que nós produzamos algum tipo de prova contra nós mesmos, com declarações, documentos, etc., que sugiram que a RF é paga sem qualquer tipo de base legal. Isso é tiro no pé, isso é produzir provas contra nós mesmos. Então, tem que ter um cuidado quanto a isso na negociação. Segundo cuidado que eu gostaria que vocês tivessem é que, dependendo dos rumos que essa negociação tomar, aí sim nós podemos ficar com uma proposta horrível, que foi a proposta que o CEMOL trouxe na última vez que ele esteve aqui, de que isso seja colocado como despesa de custeio contingenciável. Né? Então, o perigo da regulamentação é que a administração nos atropele de alguma maneira aí na Casa Civil ou no Congresso Nacional para enquadrar algo que é verba indenizatória, que se a gente for hoje entrar na justiça, nós temos alguma chance de ganhar como verba indenizatória, que seja colocada como despesa de custeio contingenciável. E o terceiro ponto que eu gostaria que fosse colocado, que vocês pressionassem a administração em relação a isso, é o seguinte: algum relato de problema nas adidâncias sobre pagamento de residência funcional? Porque até onde eu sei, nem a adido da Polícia Federal, nem do Ministério da Defesa, nem a adido agrícola, nem qualquer outro tipo de adidância
está enfrentando o problema que nós estamos enfrentando. Então, isso era uma coisa que poderia ser resolvida administrativamente se o Itamaraty considerasse que isso é uma prioridade. Então, é claro que uma coisa não exclui a outra. A gente tem que tomar cuidados com a negociação. Agora, com perdão da sinceridade, o interlocutor que provavelmente será indicado será do CEMOR para baixo. O interlocutor de baixo nível, que como o senhor mesmo colocou, vai ser uma conversa informal e não terá real poder de deliberar sobre coisa alguma. Então, ok, vamos abrir uma porta negocial, tudo bem, mas não é nessa porta que eu acho que nós vamos conseguir apostar, que seria mais sábio apostar a maioria das fichas nesse exato momento. Eu acho que isso precisa ser considerado quando a gente fala sobre mobilização. Obrigado, Alberto. Por favor, Maurício. Boa tarde. Bom, eu concordo em parte com o Helder, discordo em muitas coisas, não exatamente no mérito, mas em função da estratégia na qual eu dirigi, inclusive no próprio Conselho Deliberativo. Bom, começando pela parte mais simples. Primeiro, independentemente de quem seja o interlocutor da administração, mesmo que o GT fosse estabelecido, o GT não teria poder deliberativo nenhum. O GT apenas proporia. Então, independentemente se é no formato de GT ou no formato de diálogo com algum interlocutor indicado pela chefia do Ministério, eu também não vejo muita esperança de que esse diálogo ou o GT tivesse qualquer tipo de deliberação. Ia, no máximo, fazer algum tipo de proposição que seria considerada num nível mais alto. No meu entendimento da reunião com o Ministro do Estado ontem, é que a intenção dele não é indicar um interlocutor de nível muito baixo. Mas essa é a minha interpretação. De qualquer forma, se mantém a interpretação de que, seja no diálogo com o interlocutor definido pelo ministro, seja no grupo de trabalho, esse grupo de trabalho não deliberaria nada, até porque isso implica várias alterações legais e questões que vão muito além. Então, acho que esse é um primeiro ponto a ser esclarecido. Em relação à estratégia relativa à questão do RF. Esse ponto é o ponto que eu discordo completamente do Helder. Primeiro, não vamos entrar muito a fundo na argumentação jurídica, depois a assessoria jurídica vai poder se manifestar e explicar. Eu discordo completamente de que nós temos uma base sólida de regulamentação da RF. Nós temos uma base de regulamentação da RF, que é frágil, de fato, mas não é uma base sólida de regulamentação. A RF tem caráter indenizatório, reconhecido por uma auditoria especial do TCU, entretanto, ela não é uma indenização prevista em lei. Ou seja, nós temos um argumento, mas nós não temos um fato consolidado em relação a isso. Então, isso se torna uma coisa muito nebulosa. No Conselho Deliberativo, eu me manifestei contra a ação coletiva em caráter liminar, ou pelo menos uma ação coletiva em que o sindicato entre com uma ação exigindo o pagamento das RFs genericamente com base na sua estruturação legal por duas razões. A primeira é que, se por alguma razão o juiz que julgar esse processo considerar que nós não temos esse direito líquido e certo e não der a liminar, isso justifica que os atrasos sejam recorrentes. Agora, isso significa que não precisa ter nenhuma ação judicial? Não, não significa. A ação judicial, que essa sim, até pela orientação que nós tivemos na Assembleia sobre a RF que aconteceu em 2013, uma ação praticamente ganha em relação às pessoas que, em relação aos atrasos, né? As pessoas que efetivamente tiveram atraso e prejuízo. Aí, evidentemente, não seria uma ação coletiva, seria a ação de todas as pessoas juntas, mas cada uma com o seu caso. 2 meses atrasados para exigir esse pagamento, a multa e a indenização. Isso sim seria muito difícil de perder. Agora, no momento em que a gente tentar elevar a discussão sobre RF em relação a um direito líquido e certo, que em direito administrativo precisa estar previsto legalmente, acho que tem um equívoco na interpretação do Helder, que é um equívoco, na verdade, que a gente reproduz aqui no Ministério. O GAP não é legislação. Circular telegráfica não é legislação. E portaria ministerial não muda a lei. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a nossa ânsia de tentar resolver o problema rapidamente não acabe escalando o tiro do pé e legitimando os atrasos da administração no próximo ano. Certo? Isso é um ponto a ser colocado. Outra coisa que eu queria colocar sobre isso também, da minha impressão da reunião com o ministro de ontem,
Enfim, eu achei a reunião, assim, me causou sentimentos misturados. Mas uma coisa que o ministro falou, e que eu coloquei, inclusive, no relato que eu fiz para os diplomatas sindicalizados, é que ele especulou, e deu autorização de colocar isso, né? Especulou que acreditaria que até meados do segundo semestre se conseguiria a regularidade do processo orçamentário. Então, essa é uma informação que todo mundo tem que ter, né, na verdade, para tratar do assunto. Então, é só isso que eu queria dizer. Eu acho que fazer a mobilização como está proposta, em relação aos componentes, tal, pode ter um efeito importante, chamar a atenção, mas a ação coletiva, do jeito que está proposta, pode ter efeitos muito negativos, porque não exclui o que não torna excludente fazer algum tipo de ação judicial para indenizar os colegas que estão efetivamente prejudicados, certo? Eu não acredito, e depois a assessoria jurídica vai poder dizer o que pensa, eu não acredito que nós tenhamos tanta garantia assim em relação à estrutura legal da RF, como ela está hoje e como ela está agora, certo? Último ponto, só aqui, Ricardo, em relação à questão da regulamentação e implementação da 2.601, que, aliás, não envolve só as 863 vagas dos oficiais de chancelaria, mas também as 400 novas vagas de diplomata, estão diretamente relacionadas à reestruturação da pirâmide da carreira e ao problema do fluxo, que existe nas duas carreiras, inclusive. A proposta do gabinete do ministro Patriota, na época, de fazer um decreto regulamentador, era exatamente você evitar fazer a negociação ano a ano, né, e você poder ter isso estabelecido com um fluxo mais regular. E é por isso que eu acho que para essa lei a gente precisa de regulamentação mesmo, e no momento a gente tem uma chefia mais influente, mais forte para conseguir. Inclusive, também, diga-se de passagem, isso já tinha sido dito pelo ministro Figueiredo, mas o embaixador Danese colocou isso claramente nas duas vezes que se reuniu com o sindicato, e também quando se reuniu com os diplomatas, de que, para eles, essa lei é muito mais interessante para resolver, não exatamente para resolver o problema de fluxo, né, mas pelas vagas de oficial de chancelaria, no qual o Ministério tem um déficit de pessoal muito maior, né. Então, e existe interesse da chefia, atualmente, de buscar a regulamentação dessa lei. Ok? Só uma questão de procedimento. Você pretende incluir entre os motivos da mobilização a regulamentação da lei 2.601? Não necessariamente. Então, apenas porque houve o debate, porque o Paulo colocou isso. Se isso entrar, tem que entrar as 400 vagas de diplomata também. Sim, entra tudo, exatamente. Isso é a regulamentação da lei. Só queria saber se queria... Não, ok, não. Só se for incluída a proposta do Paulo, que seja por completo. Ok, sobre a RF, então, eu sou contra o ajuizamento de uma ação coletiva do sindicato, sou a favor de reunir todas as pessoas prejudicadas para entrar com a ação pela indenização dos atrasos já ocorridos. Certo? Eu queria só entender se a gente já está falando de todos os temas da pauta ou se está só na RF. Não, então eles querem falar de outras coisas. É tudo para falar agora. Se vai ter mobilização ou não. Pronto. Bom, eu acho que o que eu queria falar é o seguinte, que deve ter a mobilização com as paralisações, eu concordo quando foi proposto pela Andressa, que a gente tem que fazer as manifestações, mostrar que nós estamos esquentando a panela com indicativo de greve lá no dia 29, que eu acho que foi essa proposta lá na última reunião do Conselho. É haver as manifestações organizadas, concentradas na quarta-feira, ver todo mundo, com indicativo de greve sim no dia 29, que vai ter tempo. Porque é o seguinte, nós mandamos ofício e resposta da administração é escrever no papel e botar o ofício. Então, a administração tem enrolado há anos e anos, não responde ofício, a falta de respeito, porque se não quer fazer, diga logo que não vai fazer. Então, colocar no molho quem está trabalhando é falta de respeito. Eu acho que só essa mudança de cultura e de visão é mais importante agora. Não responderam nenhum até agora, né? Nenhum, como sempre. E a cultura daqui que eu acho que tem que mudar, sim. Então, é importante não entrar em greve. O sujeito não tem indicativo de greve hoje, mas que tem essas manifestações, sou a favor que elas aconteçam, né, diariamente nos postos. E na quarta-feira, movimentação mundial, para que dia 29, sim, vão ter 3 quartas-feiras, né, daqui até lá. Então, vão ter 4 assembleias, não sei, nas quartas, para ter esse respaldo.
E se até o dia 29 não tivesse sido, de fato, criado o diálogo, que foi o discurso do ministro de Estado, que juntos seriam discutidos, blá, blá, blá. Então, ainda dá tempo dele começar a ouvir mesmo e colocar em prática. Porque resposta para servidor é responder o ofício do sindicato. Porque o sindicato nos representa e a gente está sendo feito de besta, sem nenhuma resposta. Então, falar, prometer, para mim, não é resposta. O ofício foi mandado, 30 dias tinha que ter dado a resposta, foi reiterado, eles continuam simplesmente ignorando a gente. Quanto à RF sobre a questão de entrar na justiça, eu entendi quando o Maurício falou, tem primeiro uma ação que é só para pagar atrasado pontual e tem a coletiva. Eu acho sim que tem que ter a coletiva, porque nosso salário não era regulamentado. Quando o TCU bateu e falou, se você não arrumar, eu vou cortar, eles acharam quem fizesse. Fizeram, tá lindo, vai ser aprovado lá no Congresso daqui a pouquinho, 5.809. Foi feito o estudo somente quando bateu forte. Ou você vai ter, né? Chegou o TCU mandou 180 dias, ou você arruma, ou vocês vão ficar sem salário. Eles correram atrás de arrumar. Então, RF, em primeiro lugar, quem está lá sem receber já está desesperado de que não tem que ficar submetendo a isso. E, infelizmente, está na parte de custeio que paga se quiser, que é custeio discricionário. Não tem previsão, né? Que a gente começou de colocar na LDO no futuro. Hoje não tem previsão, não tem garantia, e não tem lei que não está na 5.809. Eu não vou entrar em detalhes, não, mas a sugestão é que o sindicato deve sim ajuizar para pedir que eles arrumem logo essa história da RF, que pare de atrasar. E se o juiz declarar ilegal, aí eu duvido que o Ministério... Aí eu entendo que eles vão se mexer igual foi nosso salário do exterior. Para o salário, eles correram atrás e já está tudo se encaminhando. RF também. Se eles nunca fizeram, porque eles sabem que não tem lei. Tem ninguém que não saiba disso. E não fizeram nada, então que nós pressionemos sim pela justiça, que vem o prazo que eles vão fazer. Se é só assim que funciona, então vamos tentar no método. Obrigado. Pessoal, como hoje a gente aqui nesse espaço dessa sessão a gente não vai poder deliberar, a gente decidiu que para poder garantir o voto de todo mundo e todo mundo votasse dentro do mesmo tempo, dentro do prazo, a gente estabeleceu a votação eletrônica. Tá? Só um esclarecimento. A gente fez um recadastramento, porque às vezes o sistema de linkagem, às vezes os e-mails que nós enviamos para vocês entram na parte de lixo eletrônico, tá? Do escopo do nosso e-mail profissional. Então, a gente possibilitou que as pessoas se inscrevessem em outro e-mail. Tá? E vai valer para as próximas votações, para mandar edital, tudo. Quer dizer, a gente está colocando esse e-mail que vocês elegeram, quem fez isso, como o e-mail principal para enviar a mensagem. Tá? Então, fiquem atentos com o lixo eletrônico de vocês, se vocês fizerem a opção pelo e-mail profissional. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem duas falas, desculpa. Tá, deixa eu só, antes de vocês começarem a se inscrever, desculpa, de vocês falarem, eu só queria já ir conduzindo isso aqui, já vou mostrar para vocês. A ideia, não, ao contrário, é até facilitar, talvez vocês se sintam até inspirados dentro do formulário aqui de votação, a fazer encaminhamento. A gente está colocando aqui, tentou sintetizar nesse formulário as perguntas como elas seriam feitas para as pessoas. Se a gente fizesse uma deliberação em presença aqui com vocês, o que aconteceria? Por exemplo, a gente faria assim, você é contra ou a favor da mobilização? Tá? Você vai falar a favor, contra, você se abstenha em relação a isso. Agora, como é uma votação virtual, a gente não sabe o resultado dessa primeira pergunta antes de saber sobre o que se quer reivindicar. Não se sabe nem se todo mundo, se a maioria vai ser a favor, se a maioria for contra, acaba aqui a pergunta. Mas se ela falar assim, como é que eu saberia isso de vocês aqui? Eu passaria para a próxima pergunta. No âmbito de uma votação eletrônica não é possível. Então, a gente vai colocando encadeadamente as perguntas. Então, por exemplo, mesmo que você vote contra, você pode ter o direito, se você for voto vencido aqui na votação, você poderia falar, bom, já que então vai haver mobilização, que seja, por exemplo, pela pontualidade no pagamento das parcelas de residência funcional e não pela opção 2 aqui, regularização. Tá? Elas não são excludentes umas das outras. A gente colocou para cada item aqui a favor e contra.
Tá? E abstenção, claro, quem quiser se abster, mas tem que marcar a abstenção. Isso, tá? Ela, de qualquer forma, ela tenta perguntar para vocês, ter a percepção de tudo quanto vocês pensem, cada um de vocês, isso na votação eletrônica. Não seria possível encaminhar pergunta por pergunta assim que a gente computasse o resultado da primeira. Tá? A primeira aqui, vocês viram, condiciona a segunda pergunta. Tá? Mas todos vão responder tudo, tá? No questionário. Ok? Por favor. Boa tarde, eu sou Fabiano. Eu queria tocar num outro ponto da pauta, que é o plantão consular. Eu queria chamar a atenção de todo mundo, porque todo mundo em algum momento vai passar por um consulado na vida, já passou, e eu acho que esse tema do plantão consular tem que ser visto com uma prioridade máxima, e a minha proposta era que o sindicato encampasse a ideia de interrupção do serviço de plantão consular pelos funcionários imediatamente. O que a gente percebe nos postos é que o plantão consular ele é utilizado como uma forma de poder de cima para baixo, em que faz o plantão consular quem está numa posição hierárquica inferior. Os chefes de posto, junto com os ministros conselheiros, decidem, por sua livre e espontânea vontade, quem deve ou quem não deve fazer o plantão consular. É evidente que não existe regulamentação possível para o plantão consular sem que haja grave prejuízo para o andamento do serviço, porque se você fica com o telefone de plantão e você não pode sair da cidade, ou se você de madrugada tem que ir para uma delegacia, como é que o Itamaraty vai te compensar esse serviço posteriormente? Você vai ter direito a um dia de trabalho posteriormente ou você vai receber? E o problema é quem faz o plantão consular. Isso não está escrito em lugar nenhum, quem deve ou quem não deve fazer o plantão consular. E isso é um instrumento de poder terrível dentro do Itamaraty. Por isso, eu sou da opinião que o sindicato, a fim de que os funcionários descontentes nos postos não fiquem prejudicados e não se queimem pessoalmente, o sindicato deve encampar uma luta pela interrupção do serviço de plantão consular imediatamente. Oi. Eu só queria manifestar uma preocupação minha aqui de que a questão do reenquadramento do subsídio me parece que é a nossa grande questão estrutural, mais importante de todas, não entre como um item de rabeira numa eventual mobilização por RF. Certo? Porque eu não preciso explicar para ninguém aqui a importância de você receber um salário justo, mas salário justo também representa mais autoestima, representa mais valorização, representa uma reversão nessas relações de trabalho do Itamaraty, que são historicamente comprometidas. Significa que ninguém mais vai ter que se submeter a fazer qualquer coisa para pegar uma viagem, significa que ninguém vai ter que correr para pegar a primeira remoção que aparece porque não consegue pagar as próprias contas. Porque os diplomatas têm uma motivação muito clara, bom para eles, né, de ir para o exterior, que é cuidar da própria carreira. Né? Mas a gente vai por necessidade. Então a necessidade tem que ser ou de todo mundo ou de ninguém. Né? Eu acho isso inaceitável. E eu acho que a responsabilidade também é muito nossa, porque a gente acredita numa miragem chamada salário no exterior e se esquece que essa é a realidade para a qual a gente vai ter que voltar. É com esse salário que a gente tem que viver no Brasil, é com esse salário que a gente vai ter que aposentar, né? E eu, assim, eu acho que existe uma certa noia coletiva aqui, um medo de pedir aumento salarial, a gente tem que ficar se justificando demais, quando, na verdade, fica todo mundo, eu não sei o que é um oficial de chancelaria, eu não sei o que é um assistente de chancelaria, como é que eu vou pedir aumento? Pô, eu sei exatamente quem que eu sou, está na lei, na 11.440, e eu sei que eu sou alguém que tem uma responsabilidade maior que o salário que eu ganho, e eu sei que todos os meus colegas estão nessa situação também. Eu estou há 21 anos no Itamaraty, vou fazer agora, estava até conversando com o Fabiano, estava aqui? Cadê? A gente estava conversando outro dia, eu nunca vi o Itamaraty numa situação de crise como a atual. Quer dizer, o ideal seria que essa instituição utilizasse esse momento para se reinventar, inclusive no âmbito da sua política de recursos humanos, que é completamente ultrapassada e anacrônica. Mas não vai acontecer. Então a pressão tem que vir de nós. A força tem que vir da base. A pressão tem que vir aqui de baixo. Né? Eu não sei se o melhor caminho para fazer isso é uma greve, entendeu? Porque eu não sei também se o pessoal no exterior vai sustentar uma greve depois que, por exemplo, as RFs forem pagas. E aí como é que fica a questão do reenquadramento do subsídio? Então a gente tem que pensar na melhor estratégia dessa questão de fundo, que é estrutural e a mais importante para a gente, na minha opinião.
Bom, eu gostaria de passar a palavra agora no momento para o Lineu Mazano, da CSPB. Tá? Eu quero cumprimentar Sandra e, na pessoa dela, cumprimentar todas e todos aqui da mesa e também todos os companheiros, colegas aqui dessa Assembleia tão importante. Parabenizar o sindicato pela responsabilidade que assume, né, na função do seu papel. Dizer que nós estamos aqui, eu, enquanto secretário-geral da Confederação dos Servidores Públicos, junto com a Marli, né, diretora da nossa Secretaria-Geral também, e a Cíntia, que é diretora de Assuntos da Mulher na nossa confederação, mas que vai para a luta, inclusive ajuda muito a gente na luta nas questões dos servidores federais, que é a pauta de vocês aqui, apesar que ela ser de uma outra área. E também dizer para vocês que nós estamos aqui com o compromisso também na representação da nova Central Sindical, da qual fazemos parte. De estar aqui, neste momento, para vir trazer a nossa solidariedade nas questões que vocês estão aqui discutindo, mas também o compromisso de dizer que nós estamos juntos. Nós estamos juntos. O papel, a atividade, a representatividade, tanto a nova central como a confederação e as nossas federações, nós sempre primamos de que esta representação e esta ação é do sindicato. É o sindicato que representa os servidores. As entidades de grau superior, elas são suporte para um apoio na divulgação, na ação judicial, no acompanhamento. E é por isso que nós estamos aqui. E nós já conversamos ontem, né, recebemos a diretoria do sindicato na confederação e já tivemos conhecimento dessas realidades, já conhecíamos em parte. E já desde ontem já colocamos no site da nossa confederação essa realização da Assembleia e os pontos principais que vocês estão discutindo. E aí, nas questões pertinentes, né, aos interesses de vocês, jamais a gente vai entrar para dizer essa proposta é a melhor ou aquela não é a melhor. Apenas colocar para vocês um pouco da experiência e também da análise, né, que nós estamos fazendo, temos obrigação de fazer, mas muito mais no momento que nós nos encontramos no país, que é esse ano de 2015. Nós estamos num momento de muita crise, não só crise econômica, né, mas crise política, e com situações difíceis que talvez o servidor, o trabalhador, no dia a dia, nas suas responsabilidades, especialmente o servidor público, na área de vocês e tantos outros, que estão se desdobrando para fazer o máximo, para atender o melhor o cidadão, e vocês, em especial, representam o Brasil no mundo todo, nós sabemos dessa dificuldade, e não para avaliar, ou, né, muitas vezes não percebe ou tem percebido, mas aqui nós estamos discutindo numa Assembleia o quanto nós estamos fragilizados na representatividade, especialmente quando eu falo de uma crise política, na situação do Poder Executivo, e numa crise de força no Congresso Nacional. O que está acontecendo no Congresso é uma situação que nos chama muito a atenção, especialmente pelo resultado do debate e da votação do texto que trata da terceirização, da regulamentação do serviço terceirizado no país, que se deu ontem à noite. O índice, quando a gente avalia, né, os partidos e os deputados votando, eu começo a olhar assim, meu Deus do céu, vai ser difícil daqui para frente. Então, eu não estou assustando, né, na minha análise, mas nós temos a obrigação de fazer análise pela realidade da situação. Do outro lado, Sandra, vocês participaram no dia 20, no Ministério do Planejamento, e todos lá receberam um belo recado do ministro do Planejamento com respeito às condições que o governo vai tratar neste ano 2015 com relação aos interesses nossos, dos servidores, que especialmente salário. E quero observar que nós já temos confirmado, no dia 29, 10 horas da manhã, né, Cíntia, 10 horas da manhã,
A confederação vai estar reunida no Ministério novamente, somente a confederação com as entidades que participam conosco. E o Síndico Itamaraty já está sendo convidado para essa reunião, que é uma reunião que, mesmo ele, hoje nós confirmamos 2 reuniões, na semana que vem eles vão atender o Síndico Fazenda e uma série de pendências que a gente vem cobrando, mas no dia 29 é uma reunião que eles pediram para a gente levar as entidades que a CESPB assumiu a bandeira de luta especificamente de algumas entidades, no caso de vocês. Então, nós vamos estar lá. Tudo isso, e não é ir lá para discutir definição de pauta, é uma negociação. Né? A gente quer fazer a avaliação das pautas, e até a reunião está marcada, mas nós já estamos ponderando isso. Isso deixa a gente, né, muito irritado, mas nós temos que avançar, que esse é o nosso papel. Por isso que, na fala do último companheiro que falou, o André, Rodrigo, eu achei que ele fez uma fala muito inteligente, quando ele faz uma análise de como que deve-se, qual é o plano estratégico de ação que o sindicato deva definir daqui para frente, para que tenhamos ações que ela vai se consolidando. Porque a atividade, a luta de vocês, o interesse dos servidores do Itamaraty, como você fala, tem um poder de ir para a imprensa, de representação, que vai mais direto para o governo do que todas as outras. Né? Então, a forma que vocês estão encaminhando aqui, talvez, principalmente essa questão das manifestações aqui, uma a cada dia, um dia todo mundo conjunto nos continentes, isso é fundamental. E isso não traz uma insegurança jurídica para o sindicato na defesa do interesse lá dos servidores porque fez o protesto. Claro que talvez tenha as suas dificuldades. Porque o sindicato também tem que ter toda a cautela para encaminhar, debater e pegar o resultado de uma assembleia e fazer e aplicar. Porque o sindicato tem que ter segurança jurídica para fazer isso, para depois garantir o próprio servidor. Seja aqui, seja lá, cada um. Então, é um peso muito grande para o sindicato. Então, é nisso também, Sandra, que nós nos colocamos à disposição para ajudar a avaliar como que vamos caminhar. Mas que fosse fundamentando através de ações e manifestações, seja um dia por semana, outras, e aí vocês que decidem, mas que pautasse com indicativo de greve, logo daqui a um tempo. Ah, mas não respondeu os ofícios, não respondeu isso. Tudo isso começa a colocar agora diariamente na pauta, na exigência que o Ministério tem que responder, porque fazendo isso, vocês vão consolidando de que apenas tem diálogo, mas não tem negociação. Nós precisamos entender isso. Porque dialogar é fácil, estamos dialogando, que ótimo. E eu, inclusive, já vou dizer para vocês, estou dialogando aqui, né, mas, apesar de eu estar assumindo um compromisso, mas eu daqui 25 minutos tenho que estar embarcando, porque eu estou indo embora hoje, eu não sou daqui de Brasília. Vamos sair correndo já. Mas que legal, dialogamos, e daí? Nós precisamos de fato concreto, de decisão. E se não concorda, se não atende, diga não, escreva. Escreva. Então, fazer esses encaminhamentos pautados um a um, Sandra, e eu sei que vocês estão fazendo, mas apenas com um pouco de orientação, e informar todo mundo, informar a imprensa, e tudo retornar à própria administração. Vocês não estão atendendo, ou não atendeu, isso encaminha, essa decisão negativa vai para a próxima assembleia, vai para o dia tal. Vocês estão agora num movimento 24 horas. Como é que vocês falam lá, o plantão aqui? Vocês estão em plantão consular constante. O sindicato, a diretoria, o conselho, Ricardo, vocês estão em plantão consular constante. Porque isso vai fundamentando uma base de que o sindicato tem um trabalho. Primeiro, tem responsabilidade nas suas ações. Ok? E o sindicato não está sozinho. Por isso, eu deixo para vocês aqui toda a documentação que for encaminhar no sentido de uma pauta e que acharem interessante, que também seja encaminhado pela CESPB e a nova central, todos eles nos encaminham, a gente vai dar providência disso para que o sindicato não está só, o sindicato tem respaldo. Tá? Mas, Sandra, é isso que eu queria colocar, parabenizando, né, você e toda a sua diretoria, a equipe, especialmente os funcionários aqui do Ministério, e pela qualidade também dos debates, né? Conhecimento, a responsabilidade. Eu tenho certeza que nós estamos num momento bastante difícil, mas isso produz
momentos de que nós também precisamos crescer na consciência de classe, na questão dos servidores, para sermos mais fortes, estar mais filiados ao sindicato, dar, né, a estrutura, apoio ao sindicato e também ter todo o direito de cobrar e exigir do sindicato, que o sindicato está disposto para isso. Então, parabéns e conta com a nossa disposição de estar ajudando vocês nesse embate. Obrigado. Desculpa, mas eu fiz uma inscrição porque eu cheguei depois na Assembleia, então só queria pedir um esclarecimento, depois fazer um comentário sobre a fala do Rodrigo. O esclarecimento é o seguinte, enfim, concordo com praticamente tudo que o Rodrigo colocou, concordo com o que o Lineu disse, mas, e eu vou falar aqui, porque eu coloquei isso por escrito no relato que eu tenho dos diplomatas sindicalizados, eu não sei se isso foi informado na Assembleia ou não, mas ontem o chefe de gabinete do ministro do Estado se comprometeu explicitamente que todos os ofícios serão respondidos por escrito. Bom, isso ele não disse, mas eu estou sendo honesto com a informação, porque as pessoas precisam saber. É apenas isso. Se vai levar um ano ou não, eu não sei. Mas disse explicitamente que a decisão de responder por escrito e argumentando, inclusive quando negar as demandas, foi dito explicitamente ontem, nessas palavras. Então, dito isso, não, ok, mas você ouviu isso do chefe de gabinete do ministro do Estado, dizendo que se compromete não é a mesma coisa que a gente ouviu um blá blá blá, que nós vamos fazer ou não. Eu só tô... Não, tudo bem, ok. Eu tô apenas colocando o que aconteceu. A outra coisa, isso em função da votação do indicativo de greve, que eu também acho que não é adequado agora, pode ser depois. E acho também que se, depois de assumir esse compromisso público, que não foi assumido pelo Aspone, foi assumido pelo chefe de gabinete do Estado, na presença dele, não foi cumprido, a situação muda completamente de figura. A outra coisa, só que eu queria dizer aqui, como o Rodrigo citou os diplomatas, é que, Rodrigo, a motivação dos diplomatas para ir para o exterior não é necessariamente cuidar das suas carreiras. Primeiro, as pessoas ingressaram no serviço exterior, na diplomacia, para trabalhar no exterior. Segundo, no caso da nossa carreira, isso é obrigatório, ou você não progride. Os tempos de exterior são obrigatórios. Não, ok, tudo bem, mas eu não vim aqui para falar. Ele citou a nossa carreira, eu estou aqui falando pelos diplomatas a quem eu represento. Ok? E a terceira coisa, e a mais importante, que eu acho que é bom ficar registrado aqui, é que hoje muitos diplomatas vão para o exterior numa fuga das crises da Secretaria de Estado. As pessoas não estão indo para o exterior porque elas estão querendo ir puxar saco de ninguém. É porque muitas dessas pessoas estão enxergando isso como a única alternativa viável de ser feliz na carreira no momento, porque aqui não nos resta muita coisa. Então, gostaria de deixar isso registrado aqui. Então, a crise não é só para os oficiais de chancelaria, para os oficiais, a crise é para os diplomatas também, e esse é o sentimento da realidade. Estamos juntos, né? Por isso não vamos... Tá bom. Obrigado, Maurício. Quero agradecer. Eu quero, então, despedir de vocês, nós nos vamos retirar, e dizer o seguinte, Sandra, e até essa informação as minhas parceiras não têm, que foi uma ligação que eu recebi já chegando aqui, da qual ainda não falei. Na próxima terça-feira, dia 14, nós vamos estar numa reunião lá no Ministério, na MIPOC, somente com o Cinti Fazenda, é uma questão, né? Como nós vamos ter a oportunidade de estar lá, pessoalmente, sendo atendido, nós vamos ver se antes do dia 29, o MPOG atende somente o Cinti Itamaraty. Tá? Vamos fazer esse empenho. Já foi confirmado, ele mandou, acabou de confirmar aqui, eu estava chegando, mas depois ele mandou a mensagem, né, o assessor lá do Sérgio Mendonça, dizendo que está confirmado com o Cinti Fazenda. E aí nós estamos forçando bastante, Sandra, para que a gente possa, a CSPB possa ter o seu espaço de levar as suas entidades, e nós vamos sair daqui com esse compromisso, e talvez no dia 29 vocês conversarem separadamente sobre as questões. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, CSPB. Obrigado pela presença, está aí. Mãos à obra, né? Obrigada, Marli. Obrigada, Cíntia, pela presença. A votação é só por e-mail, então, né? Sim, a votação vai ser...
Perdão, a votação vai ser só por e-mail. Vocês estão vendo que a gente está alterando aqui as proposições conforme o que a gente está ouvindo aqui. Vocês nos corrijam se tiver coisa, propostas. Então vem cá, mano. Vem cá. Vamos lá, vamos encaminhar. De não colocar em votação somente a ação coletiva do sindicato, mas a ação conjunta dos filiados em atraso, como alternativa também. Vamos lá, olha só, meio que explicando como será a votação, como é que vocês vão ver, como é que vocês vão enfrentar ali o formulário de votação, tá? A gente já vai descendo. A primeira pergunta vai ser, quanto à mobilização, você é a favor, contra, ou você se abstém disso, tá? Em seguida, você vai votar sobre as reivindicações. Em cada um desses itens, você vai se posicionar a favor, contra, ou vai se abster. Isso vai pautar o comando de greve, para o caso de haver, sim, uma comando de greve ou comando de manifestação, digamos assim, tá? De uma maneira mais abrangente. Tá? Então, por exemplo, se a maioria falar que não quer a pontualidade da RF, que é uma ficção, mas enfim, tá? O comando de greve não vai poder fazer nenhum tipo de manifestação por isso. Ele vai propor, tá, o comando de greve, soluções. Por exemplo, o que um dos nossos colegas disse aqui a respeito de, por exemplo, com relação aos plantões, de simplesmente não aceitar fazer plantão. Isso é um tipo de manifestação. Okay. Isso pode ser, né, deliberado, sim, lá pelo comando. Vamos lá. Aí pela suspensão imediata dos plantões, ou não? Pode sugerir aí? Que foi que o colega tinha suspensão imediata. Tá, então é um pouquinho matizado em relação ao item 2, correto? Sim, eu vou abrir mais um aqui. Sim, ok. Os consulares. Motivos da mobilização. Tá uma forma de mobilização dentro da... Não, tá, veja, a do formato é assim, a gente vai... Isso aí, essa coisa de fazer, se isso estiver sendo feito, por exemplo, pela regularização e regulamentação dos plantões, quer dizer, ninguém faz plantão enquanto não regularizar e não regulamentar isso aí, não estabelecer regras claras, né, e houver compensação de horas, eu vou continuar não fazendo em protesto. Se isso for só dentro de uma manifestação escolhida, uma forma de manifestar, então a gente pode deixar isso, delegar isso ao comando de greve, tá? E eu acho salutar isso, tá? Né? Eu acho que fica bem amplo, né? Vejam se é isso mesmo. Vamos lá, o item 3, extensão do PECANCE aos membros das carreiras do PCC e do GPE, que é uma realidade hoje, tá? Hoje eles, no Brasil, eu vou até, desculpe, perdão, isso foi um lapso nosso. Isso. Item 4, pela emissão de PADIP aos membros de todas as carreiras. O 5 é a criação de grupo de trabalho. Esse item aqui, ele meio que, a gente já viu que a administração não está sensível a isso, tá? Então, vejamos como vai ser. Mas eu vou manter aqui. Ricardo, de toda forma. Eu gostaria de passar para a Eliane comentar sobre a ação coletiva, um minutinho. Porque não fique mal, o pessoal está se afastando, mas é importante isso, esse consenso que o Helder colocou, Helder Luzima. É preciso que o setor jurídico do sindicato se manifeste. Eu gostaria que alguns colegas ouvissem para poder entender a posição e a decisão do sindicato. Tá? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, nós gostaríamos de esclarecer, está aqui o doutor Elias, lá do escritório Costa Couto Advogados, que o sindicato... ele não precisa de autorização da Assembleia Geral para ajuizar uma ação coletiva. Isso está dentro das suas competências, né, da autorização constitucional e também das competências do Estatuto. Porém, nós verificamos que esse é um assunto polêmico e que uma ação judicial coletiva vai impactar toda a categoria. E, por ser um assunto frágil, que tem, sim, alguns, por mais que você tenha argumentos de legalidade, o ideal mesmo seria nós testarmos, através de ações individuais,
para verificarmos essa discussão quanto ao direito líquido e certo, tá? Então, assim, teria que ter, para uma ação coletiva, nós entendemos que teria que ter um aval, então, da categoria, de que esse é um assunto que não pode deixar de ter a cabeça do sindicato nessa ação, tá? Em contrapartida, tem o outro movimento, que é o sindicato, que as pessoas elas não querem se comprometer à ação coletiva quando as pessoas não querem se comprometer individualmente, né, e nem arcar com os custos de uma ação judicial, né, que elas não têm a garantia de que vão receber ou não, ou ter a garantia do seu direito. Qual que é a nossa proposta aqui? Vocês decidiriam sobre o consenso da ação coletiva, tá? Isso, uma ação coletiva para pagamento dos meses já em atraso. E depois, nós estudaríamos o ajuizamento de uma ação de dano moral coletivo, em contrapartida. Mas o sindicato propõe também, e isso já foi falado em outras oportunidades, que as pessoas que quisessem ajuizar a ação coletiva, a ação individual, que entrassem em contato com o sindicato, porque cada dano, nesse aspecto, ele é individual. Nós não sabemos mensurar a situação do pessoal de Washington e o pessoal lá na Europa, né? Lá em Londres, por exemplo. Então, o dano individual, ele pode ser mais latente nesse momento do que o dano coletivo, tá? Eu vou passar para o doutor Elias, para ele passar algumas instruções, e aí depois vocês decidem se o melhor caminho é uma ação coletiva ou se o melhor caminho é o sindicato instrumentalizar os meios para a defesa das ações individuais. Tá bom? Só um minutinho. Boa tarde, gente. Me apresentando, eu sou Elias. Nós fazemos parte do corpo jurídico. Primeiramente, o escritório se coloca à disposição aqui para todos os sindicalizados, para qualquer questão aí, inclusive de cunho pessoal que venha eventualmente a surgir aí, independentemente de questões envolvendo caráter funcional administrativo. Também prestamos serviço de direito de família, civil em geral e tudo mais. Pois bem, vamos lá. Com relação a essa discussão, né, da RF, entre propositura de ações individuais versus propositura de ações de uma ação coletiva, no qual seria o sindicato, encabeçando todos os seus sindicalizados, representando uma coletividade e tudo mais. Pois bem, por isso que nós estamos prontos para o que vocês deliberarem e decidirem. Nós estamos prontos e à disposição para prestar o completo apoio jurídico. Agora, acredito eu que nesse momento, inclusive diante aí de todo esse trâmite administrativo, essa discussão, houve esta reunião ontem à noite, existe a previsão de que surjam, né, pelo menos assim, me parece, que surjam respostas escritas da administração para o sindicato e que eles, no caso, manifestem alguma resposta formal. Acredito eu que, no momento, seria mais interessante, sim, a propositura de ações individuais, aquelas nas quais servidores, pessoas físicas, tenham tido dano comprovado, seja pelo atraso e tudo mais. Pois bem, inclusive nessas ações, esses servidores poderiam, inclusive, inserir pedido de, por exemplo, arbitramento de multa, caso ocorram novos atrasos e tudo mais. Há, inclusive, margem para pedirmos também, pedirmos algo na esfera liminar, né, porque o dano já está posto. Qual a vantagem desse tipo de iniciativa? A propositura de ações individualizadas, servidor a servidor, aqueles que já tenham tido algum dano decorrente aí do atraso e tudo mais, primeiramente,
seria algo no qual o sindicato, né, vai prestar todo o apoio e logística, vai levar até o escritório, e aí sim nós vamos propor ação e passar todo o feedback tanto direto para o servidor quanto para o sindicato, acompanhando de perto, né? Agora, o que é importante também dizer nesse caso é o seguinte, que a propositura de ações individuais, neste momento, me parece que reforçaria um argumento coletivo e, de repente, também forçariam respostas da administração para uma futura ação coletiva, né? Então, além disso, é claro, correria, nesse caso, correria também uma linha de discussão aqui na esfera administrativa interna, sim, e também ações individuais pressionando. Então, nesse caso, seria uma ação em duas esferas, esfera administrativa e esfera jurídica, e aí, com isso, nós vamos ganhando força no nosso argumento, certo? E criando também, projetando este caso para a sociedade como um todo, o que, de certa forma, também nos ajudaria bastante, né? Então, igual o que o Lineu disse anteriormente, é um momento, inclusive, até aproveitando esse clima, né, de insatisfação geral que vem ocorrendo aí no Brasil já há algum tempo, é um momento propício, né, por assim dizer, para esse tipo de manifestação, e também é um momento de pôr as cartas na mesa, reivindicar, se unir e de fato, brigar, seja administrativamente, seja juridicamente, e para o qual nós nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Eu queria apenas reforçar aqui que se vocês votarem por esse caminho do ajustamento das ações individuais, nós nos comprometeríamos aqui em formular um modelo de requerimento administrativo para que as pessoas já preenchessem lá com seus dados, porque eu estou muito curiosa para saber qual vai ser a resposta publicada no boletim de serviço. Tá? Então, o Luciano está rindo. Né, Luciano? Porque aí nós temos duas coisas. Se eles não publicarem a resposta no boletim de serviço, nós temos uma omissão. Né? E aí nós também temos um elemento para entrar com o mandado de segurança. E eu queria deixar também aqui informado que o sindicato já está com a ação do passaporte diplomático a todos os servidores. A garantia da concessão do passaporte diplomático a todos os servidores do SEB, pronta. E que vocês... e que seria muito bom também colocar no tópico aí, ô Ricardo, esses dois caminhos da RF, a ação coletiva, tá? Ações individuais. E na questão do PADIP, a gente também tem o ok da galera lá, para a gente poder ajuizar o mais rápido possível. E lembrando também de uma coisa, não sei se o Fabiano chegou a visitar o site do sindicato. Fabiano, está ali. O sindicato apresentou um requerimento administrativo sobre a questão da compensação das horas trabalhadas extraordinariamente no Ministério. Tá? Porque, assim, no estudo preliminar que nós fizemos, existiu uma confusão muito grande entre plantão consular e sobreaviso. Como não tem nada regulamentado, fica, assim, a critério de cada lugar. E o sindicato não poderia defender algo ilegal. Né? O que nós pedimos ao ministro de Estado? Que ele orientasse as chefias para que os servidores cumprissem a jornada constitucional de 40 horas. Tá? Excedidas essas horas, as horas comprovadas, se você não sabe, existe uma portaria aqui interna do Ministério que diz que a compensação das horas trabalhadas a mais, ela pode ser feita no dia seguinte, na semana seguinte, dentro do mesmo mês. Essa portaria está esquecida. Né? Então, assim, a nossa instrução é o seguinte: pessoal no exterior que esteja cumprindo hora extraordinária, que esteja em plantão,
vocês têm que preencher ali, tem o manual do plantonista, que também ali é uma confusão, porque plantão é dentro do ambiente de trabalho. Quando vocês levam o celular para casa e ficam 7 dias por semana, 24 horas, vocês estão de sobreaviso, né? Então, assim, seria interessante vocês começarem a ter o registro das atividades que vocês fazem e quanto tempo vocês estão à disposição trabalhando para a administração. Tá bom? E aí meu ar vai faltando, presidente. Tá. Mas assim, gente, voltem lá os caminhos que vocês consideram importantes, porque realmente, em relação à RF, nós precisamos ter a garantia de que esse é um assunto de interesse da categoria. Tá bom? Obrigada. Só para esclarecer o que o Helder tinha colocado, que não é engodo que o sindicato engoliu, não. É que a gente vai fazendo por etapas, até porque essas são as recomendações jurídicas dos colegas sindicalistas de outros. Então, a gente constituiu um grupo de estudo, a gente demonstrou, mas a ação coletiva, a ação individual, ela já estava aberta há muito tempo. Vários colegas perguntaram, nós respondemos, mande os documentos. Não mandaram. Estamos aguardando. Para mandar, só a ação coletiva que precisamos ter consenso. A ação individual de hoje que eu estou esperando. Tá? Então, eu só preciso que vocês voltem. Assim como a ação dos plantões consulares, a gente já fez um requerimento. Já está prestes a vencer o prazo para a administração da resposta a esse requerimento. Ou seja, nos costumes, de acordo com a lei, na ordem, em nível administrativo, agora em nível judicial, gente. Então, a coisa está caminhando. É só que nós não esquecemos, está tudo junto. É preciso que a gente vote agora na mobilização, né? Então, eu passo a palavra aí para o Conselho Deliberativo, né? Só mostrando para vocês aqui como que seriam as opções de formato de mobilização, uma vez que a gente escolheu se vai mobilizar ou não, e sobre quais aspectos a gente vai reivindicar. E aí, o terceiro aspecto dessa mobilização seria o seu formato em si. Foram encaminhadas aqui, a gente acabou de anotar mais uma aqui, quer dizer, melhorou, né, a redação dela. Não, vamos lá. Paralisação de um dia com doação voluntária de sangue em 15 de abril de 2015. Paralisação de um dia em 15 e 22 de um dia, né, o dia inteiro, em 15 e 22 de abril. Isso é uma proposta da Ivana, que a gente recebeu bem cedo, então a gente conseguiu incorporar aqui mesmo no escopo do deliberativo. Manifestações diárias, tá, que a gente acabou de apresentar para vocês um pouco mais bem explicado, conforme o seguinte cronograma, tá? Segunda-feira que vem começam as manifestações, a quarta-feira que vem seria geral, incluindo o Brasil, e aí continua, segue, quinta, 16, África e Oriente Médio, tá? Sim, não, aqui especificamente nesse item aqui a gente está colocando que eles são alternativos, ou seja, você não pode votar em outros. Então, se vocês tiverem alguma outra proposição, inclusive quem está representando alguém, seria bom apresentar agora, se eles não forem suficientes para vocês. Veja, a gente pode também, se vocês falarem assim, olha, não, pera lá, o indicativo de greve está muito cedo, 30 de abril, vamos colocar 31 de dezembro. O 3 é toda segunda-feira e no dia 29 é indicativo de greve. Dia 13 e dia 20. Dia 13, 20 e 27, o outro é 14 e 21. Desculpe, só uma intervenção urgente aqui. Dia 29, conforme o Lineu avisou, tem a reunião com a MPOC, do qual o sindicato... Então, por favor, muda a data. No dia 30, indicativo de greve. Assembleia para votação indicativo. É toda segunda, toda terça, toda quarta, até dia 30. Tá, então eu vou colocar como uma quinta opção, ok? Não, porque houve, inclusive, uma pessoa que eu represento, um colega que eu represento, tinha colocado isso anteriormente. Eu não tive, sendo intelectualmente honesto com ele, eu não tive tempo de falar com ele. Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, até dia 30. Tá, isso, né? Repetição, eu vou colocar aqui repetição semanal até a próxima assembleia, sempre a assembleia. Pode ser? É possível que mude
Só para a gente não ser desonesto com ninguém. Pode ser sim ou não, não necessariamente. O problema é que se você escolhe, a gente vai fazer uma enquete. A gente pode fazer nesse formato. As pessoas podem colocar, se quiser, colocam todas aqui. Ainda que elas sejam um pouco antagônicas, contrastivas umas das outras. Ok, entendo. Aí vai ser uma eleição sobre a mais votada. Aqui a gente está falando sobre a que quer, entende? Excepcionalmente, eu acho que aqui é melhor. Por isso que a gente colocaria várias linhas. Não, desculpa, não entendi. Se eu quiser votar mais de um lado dentro da mobilização aqui, eu posso? A nossa proposta aqui é que a gente vote só em muitos formatos de mobilização. Porque senão há conflito, às vezes, por exemplo, se a pessoa votar há conflito. Se a pessoa votar em indicativo de greve, por exemplo, no momento, não existe por que fazer as outras coisas, entendeu? Porque o indicativo de greve já é, na gradação, o mais incisivo. Se a pessoa votou só em paralisação de um dia, como é que ela vai votar em indicativo de greve junto? Se a paralisação é de um dia, ela não é greve. Porque o que eu estou entendendo assim... Se a paralisação é de 2 dias, não é greve. Pelo que eu estou entendendo assim, pela manifestação dos meus colegas oficiais de chancelaria e também dos assistentes de chancelaria em alguns grupos de discussão, é que muitas pessoas estavam pensando em fazer os atos escalonados, né? Começar com manifestação, e então, a proposta 3 nossa é essa, são manifestações diárias até a próxima Assembleia, porque na próxima Assembleia a gente poderia votar o indicativo de greve, seria opção para a próxima Assembleia. Até a próxima Assembleia. Repetição semanal até a próxima Assembleia. Não está claro, o item 4 não está bom. No 4 não está claro que o indicativo de greve será declarado votado na próxima Assembleia. Mas não é isso, o indicativo de greve é para agora. O 4 é para indicativo de greve agora, tem gente que quer parar agora. Se tem gente que quer parar agora, com prazo até 30 de abril para que o Ministério tenha as reivindicações. Aí não teria manifestação nenhuma, dia 30 de abril você entraria com greve. A 3 é manifestação, se até lá não, a gente entraria com o indicativo de greve no dia 30. São duas opções, com manifestações ou sem manifestações. Isso será até a próxima Assembleia. Quando será votado? Isso aí. Dia 30 do 4. Véspera de feriado, galera. A gente colocou aqui que não problema. Mas se tiver até a próxima Assembleia, dia 30. No dia. Aí, onde você está no dia 30? Para de liberação do bairro. Você que acontece. É para dar prazo da vez. Daqui dia que a gente vai não. Não, é a mesma composição do gente, porque tinha varinha é verso de greve antes, não. Depois Na próxima Assembleia. Tá, quarta tá boa. Aqui é quando será votado o indicativo de greve. Aqui é a união da 3 com a 4. Entendeu? Para não precisar ter opções. Só com relação a 4 aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou propor o seguinte, olha, na 4, indicativo de greve com prazo até a próxima Assembleia, que acho que é isso, né? Já vai coincidir com essa data, 29, 28, 29, para que, porque naquela Assembleia, se ganhar eventualmente a proposta 4, seria o seguinte, na próxima Assembleia a gente já estaria votando se a gente entra em greve ou não. Entende? Tá? Agora, na 5, por exemplo, tá? Sugerir o indicativo de greve lá no dia 30, ou lá na próxima Assembleia, votar o indicativo é dizer que na outra próxima Assembleia a gente votará pela greve ou não. Entende? Indicativo de greve é sempre um aviso de greve eventual. Né? Dia 6, eu sugiro a data 6 de maio, que é uma quarta-feira. Passado feriado, problema. Senão vai frustrar o clamor, pressão.
Só para deixar claro para o exterior, porque eles estão nos ouvindo, eu imagino. Eles não têm feriado, mas já é feriado no mundo inteiro. Não, só para deixar claro para os colegas do exterior, porque você falou fora do microfone e talvez. Desculpa. Depois eu queria sugerir a data, vocês podem contrapor. 6 de maio, que é uma quarta-feira, é no meio da semana. 1h da tarde, no mesmo horário, debate canal. Para esclarecer para os colegas do exterior que estão nos ouvindo, nós estamos querendo mudar a Assembleia para indicativo de greve, dia 29 para o dia 30, caso não tenhamos as reivindicações atendidas, porque temos o feriado de 1º de maio e temos um feriado no Brasil dia 21 de abril e a gente tem medo que isso esfrie, então, para que de 6 de maio a gente consiga... Não, na verdade, de 29 de abril sai, porque 29 de abril nós fomos convidados para estar numa reunião com a EPIPOG. Então, eu quero estar presente na Assembleia. E 30 é véspera de feriado. Exato. Essa é a questão. Ok? Alguém tem mais uma sugestão para fazer? Porque esse formulário vai ser fechado, colocado à disposição para votação. Eu tenho. No microfone. Eu só queria a mobilização, então, ela vai ser votada como atos excludentes? Ou é uma coisa ou outra? Ou a gente pode progredir para até culminar a eventual greve? É excluído. Porque eu acho que se for proposta a mobilização votada de forma excludente a uma coisa ou outra, vai frustrar muitas pessoas. Eu acho que a gente talvez não tenha um consenso. Não sei, Michele, vamos olhar. O que a gente propôs uma a paralisação é a menos agressiva, seria a paralisação para doação voluntária de sangue dia 15 de abril. A segunda, um pouquinho mais agressiva, 2 dias paralisando. A terceira é manifestação diária, conforme o cronograma, com repetição semanal até a próxima Assembleia, quando, na próxima Assembleia, a gente poderia deliberar sobre outra forma de manifestação, outro encaminhamento. Indicativo de greve agora, com prazo até 6 de maio, para que o Ministério atenda as reivindicações. Se não atender, a gente entra em greve. E a 5 seria a união da 3 com a 4, que é com manifestações diárias, com repetição semanal até a Assembleia do dia 6, quando será votado um indicativo de greve. Ok? Michele, é para atender as pessoas. Tem gente que não entende que a gente deve fazer manifestações, paralisação, que for. Entende que a gente tem que partir para indicativo de greve. Então, ela tem que ter opção. Mas ela vai direto ali. Também é uma vez só. Se ela quer fazer a manifestação, se entende, concorda que a gente tem que ser gradativo, ela vai... Então, ali, todas as alternativas contemplam todas as vontades que estão manifestas nos grupos de Facebook, WhatsApp, o que for. E-mail e contato com o sindicato. Eu acredito, porque isso foi feito a partir disso. Perguntar e saber um pouquinho mais o que seriam as manifestações nos postos, se vai ser uma coisa unificada, se vai ser a mesma coisa para todos os postos, ou se é uma paralisação, ou se é, sei lá, botar um bloco, ou se é usar um vermelho, entendeu? Alguma coisa. Obrigada, Luli. Nós precisamos instituir agora o comando de greve, ou agora também online. São 12 pessoas que vão organizar as manifestações. Essas pessoas não são da diretoria, não são do Conselho Deliberativo. São pessoas, não podem ser. São pessoas externas, colegas, filiados ou não, do sindicato, mas, por favor, filiados, né? Porque a participação começa com a filiação, até para legitimar documentalmente, e para fazer como que vai ser. Nariz de palhaço, doação de sangue, como que for. Mas a gente precisa de 12 pessoas, 12 nomes. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar os colegas que estão aqui. Queria fazer uma comentário aqui. Mudando um pouco o assunto, mas só porque eu ouvi... Porque durante o almoço na Bexanete, uma colega fez talvez, enfim, fofoca, comentário, mas assim, pintou bastante, que foi, segundo, ela chegou perto dela que na reunião com o ministro de Estado, você teria ouvido categoricamente do ministro de Estado que a carreira de assistente ia ser extinta e que a intenção do Ministério era, inclusive, fazer um downgrade da carreira de Ofchan, que daria nível médio, que deveria ser a atribuição deles desde o começo. Enfim, isso me deixou muito perturbada. Em absoluto, eu ouvi esse tipo de coisa na reunião. Isso é fofoca de bichonete. Lamentavelmente, é uma fofoca, que só faz animar, né, em vez de ter ânimo para outra coisa, para a luta. Não. Em absoluto, eu ouvi isso do ministro do Estado, tá?
nenhum dos colegas que estavam lá presentes. Alguém mais quer se manifestar? Por favor, também pode mandar por e-mail contato@sinditamaraty.org.br a candidatura ao comando de greve. Toda participação é bem-vinda e é importante, gente, nessa hora, tá? Para depois não dizer, não queria que fosse assim, então venha participar, venha contestar. Tudo bem? Tem mais um colega aqui que quer falar, só um momentinho. Por favor, fala seu nome, que tem muita gente que eu não conheço de nome aqui. Ah, por favor, Ricardo. Sou Ricardo Viterbo, oficial de chancelaria. Não sei nem se cabe a pergunta aqui no momento, mas, de qualquer forma, vou colocar sobre o plantão consular. Que, na verdade, eu acho que é uma das nossas prioridades lá fora, é atender o público. Tá? Então, eu acho que a gente não deveria, assim, deixar de atender o público. Vai procurar ver quais são os mais urgentes ou emergenciais, porque senão a gente acaba correndo o risco de não ter o apoio da população brasileira. Porque... Então, acho que devia estudar um pouquinho melhor isso, do que é como aqui, por exemplo, a gente sofre com a greve dos médicos, dos militares e tal, e não, acaba não sendo atendido. Eu acho que a gente aí não apoia o movimento deles. E a mesma coisa pode acontecer com a gente. Eu não sei o que vocês gostariam de... Eu agradeço a ponderação, é importante, sim. Não vamos dar essa expressão, como dizem, tiro no pé e colocar a sociedade brasileira contra nós. Já basta a nossa transparência, né, invisibilidade. Ricardo, só um comentário. Primeiro, veja, quando a gente fala manifestação, ela pode ser uma manifestação trabalhando. Isso quem vai decidir seria, se, por exemplo, ganhar... Imagine que ganhe, por exemplo, a proposta número 5, tá? Que parece bem salutar, tá? E que é um pouco que nós aqui no Deliberativo defendemos, tá? Imagine o seguinte, se ganhou essa proposta, então vamos ter manifestações. Qual é o tipo de manifestação? Quem vai decidir isso é o comando de greve, sobre o qual nós, da direção do sindicato, do Conselho Deliberativo, de qualquer instância interna, tá, que tem mandato eletivo, pode interferir. Nós não entramos nisso, fica com vocês. Então, aí, por exemplo, você pode se candidatar sim a esse comando para dar essas sugestões. Olha, vamos fazer o contrário, em vez de fazer, sei lá, uma operação tartaruga, vamos fazer uma operação coelho. O que quer dizer isso? Mas, tá? Você pode propor isso, no espírito de uma... Tem que colocar isso em consideração também. Sim, claro. Porque quando se fala em abster de plantão consular, entende-se de cara que não é atender nenhum tipo de ligação. Eu já ouvi isso também. Porque tem atendimentos e não atendimentos, parece que não tem nem termo. Né? Não, há uma coisa que tem que ficar clara, Ricardo, eu gostaria de ponderar. Nós vamos interferir, sim, no que o comando de greve determinar e que não tiver cobertura legal. Porque existe uma prescrição legal de que 30%, hoje é 30%, amanhã tem projeto de lei que é 60%. Tá? As medidas da tendência é antissindical. Então, as propostas são antissindicais. Então, hoje são 30%, nós temos que respeitar o mínimo de 30% de contingência de funcionamento da entidade. Por exemplo, um consulado como Nagoya, como Nova York, tudo bem. Mas e se for um consulado pequeno? O que ganha esse 30%? Aí a gente vai estudar comando de greve. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Ricardo, então, podemos encerrar, eu acredito, já são avançadas da hora, mas foi boa a participação de todos. Que bom. Bote isso lá no Facebook, por favor. Parabéns para nós. Parabéns. Vão ser enviados os links, tá, gente? Vão participar. Eu ia postar o link do canal do YouTube, porque estava mais fácil para acessar. Para o celular, estava mais fácil no canal e no vídeo, do que aquele link que a gente colocou. Mas tudo bem, fica...
Na próxima a gente faz isso. Só para te você